Oi, gente! Quem é que tá aqui? Vamos lá, tem alguém aí? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Quem é que tá aqui ao vivo comigo hoje? Será que tem alguém aqui comigo? Boa tarde, todo mundo! Quem tá aqui hoje? Boa tarde, Marcelo! Hoje é bem interessante, hein? Oi, Vivian! Seja bem-vinda todo mundo! E aí, Marcelo, beleza? E aí, Val? Preparada com o roteiro? Gente, hoje vai ser muito legal, hein? Deixa eu já fixar aqui o comentário. Enquanto eu vou fixando o comentário, olha, quem tiver dúvida já vai escrevendo, vai mandando. Eu tenho algumas escritas aqui anotadas. Algumas delas são bem interessantes, bem interessantes mesmo. Eu já convido todo mundo a apertar aqui no aviãozinho e convidar alguém que acha que também tem interesse nessa live, porque eu acho que tem muitas pessoas que possam ter dúvidas, como que é o ensino lá fora, como que você faz para entrar, como que não faz, se aceitam brasileiros, como que a gente pode fazer para... se eles são receptivos a nós, se não são, se agora tá fechado pra gente fazer prova, se a gente pode fazer prova daqui, se não pode fazer. São algumas das perguntas que me fizeram, né? Se os europeus eles são receptivos para os brasileiros ou não. Então são muitas perguntas, muitas dúvidas. Eu acho que todo mundo assim estão a fim de saber. É interessante para todo mundo, é uma cultura geral. As pessoas que estão entrando aqui, a grande maioria tem crianças na família, da faixa etária do pessoal que está lá, né? Essas pessoas que são as minhas convidadas. A Rô já, apesar de ter a minha idade, né? Ela já tem mulheres crescidas ali que já passou por essas gerações todas, já é uma empresária, já em Madrid, bem fixada e tudo mais, mas ela tem muito conhecimento, já sabe, já está há muitos anos lá, então ela pode explicar pra gente como é que funciona vários tipos de ensino, pode ensinar pra gente muita coisa por lá. Então, coloquem as dúvidas, tá, gente? Vamos bater muito papo hoje. Então, vou colocar aqui, vou fixar o nosso... Eu tô vendo que você tá aqui já, Rô. Eu já vi. Eu vou colocar aqui, vou fixar o bate-papo aqui, tá, gente? Vamos convidando todo mundo, que dá tempo pra gente ainda... Antes da gente bater o papo efetivamente, e convidando as pessoas. Vamos lá. Vocês têm curiosidade de saber como é que é? Onde que vocês são mais simpatizantes com que lugar? Espanha ou Portugal, gente? O pessoal que tá aqui na sala hoje. O que vocês acham? Vocês que estão aqui comigo. O que vocês acham? Olá, Silvia, tudo bem? O sistema de ensino, deixa eu escrever. Portugal, com certeza, Fátima. Os dois, a Lucélia. Espanha, a Rô. Portugal, a Silvia, Portugal. Portugal, porque a linha a gente acha... A língua, né, a gente... tem a impressão de que seja uma língua mais fácil de entender. Eu acho que é por isso que as pessoas estão falando isso. Oi, Leda, tudo bem? Pergunta que eu joguei aqui na roda é qual... as pessoas acham que o sistema de ensino, prefere qual, assim, daqui, o que a gente enxerga que é melhor? Portugal ou Espanha? A gente, assim, se jogaria para onde? Para Portugal ou para Espanha? É a pergunta que eu tô jogando, e eu tô fixando agora o comentário e tô chamando as pessoas
convidar os coleguinhas pelo aviãozinho, que ainda vai dar tempo. Eu tô ainda fixando aqui o comentário. Vamos lá. Titia demora um pouquinho para fixar o comentário, sabe? Pronto, fixei. Vamos lá. Semana que vem vão ter duas... Eu só chamo amiga, né? Sabe como é que é? Essas minhas lives não jurídicas são assim. Vai ter uma amiga que vai dizer de Londres, tá? Ela tá até com o coraçãozinho dela partido, né? Porque brasileiro a gente é muito apegado aos filhos e tudo mais. Tá travando? Uma pessoa falando que tá travando, socorro, tá travando, tá todo mundo falando que tá travando ou não? Bom, então, essa minha amiga, ela vai explicar como é que funciona em Londres e uma outra amiga vai explicar como é que funciona nos Estados Unidos, tá? Então, acho bem interessante, é um assunto que eu acho que todo mundo gosta. Eu adoro, né, saber, ela me deu uns spoilers, assim, a ideia começou com o meu bate-papo com ela. Ela começou a me contar umas coisas assim que eu falei, gente, é muito diferente daqui, pensa numa coisa diferente. O que ela me contou, eu queria até, é uma pergunta que eu vou fazer para as minhas convidadas. Ela me falou que o filho dela, ela falou school, sei lá se é school o nome, né? Depois vocês vão me passar qual o nome que vocês chamam aí. O que ele vai fica bem longe da casa dela, então ele vai morar perto de lá, que vai ser em Londres. E é uma escola muito boa, que ela falou, é uma das 3 melhores, né? Eu falei, nossa, que bom, né, que ele conseguiu entrar naquela, que ótimo. Aí depois o que ela me passou é que eles parece que não dão tanta importância para a escola, que nós que damos importância para a escola, que é uma visão muito diferente, que ela vai explicar isso melhor semana que vem, tô dando um spoilerzinho, que nós pensamos diferentes deles, que eles se optarem assim, pai, eu não quero estudar, que para eles tudo bem, entendeu? Não quero estudar, ok. Então é um negócio diferente, né? Aqui parece que você chega, termina a escola, e agora o que você vai fazer? Qual é a faculdade que você vai fazer? Tem uma certa pressão para depois você ter que fazer uma faculdade, e lá não. Então eu quero saber se já é uma pergunta que eu vou fazer para as minhas convidadas, tá? Então eu vou chamar a Valéria Ornelas, que é minha primeira convidada. Tá preparadinha? Tá preparada, Valéria? Valéria Ornelas, eu sempre falo o nome dela. Vamos lá, tá? Eu vou chamar a Valéria. Então, assim, olha, as perguntas, no final, eu vou depois pedir para todas responderem as perguntas, porque eu acho que as perguntas vão ser comuns a todas. Todas elas, eu vou querer que respondam as perguntas, né? Porque as perguntas todas vão ter que responder. Então, eu vou querer que todas respondam todas as perguntas. Então, eu não sei como é que eu vou administrar isso aí. Vou pensar nesse negócio, tá? Vou pensar nesse negócio aí. Então, vamos lá. Vou chamar a Valéria Ornelas e eu vou pensar nesse negócio das perguntas, tá bom? Vamos lá. Cadê a Val? Oiê! Essa é a Valéria! É ela! Direto de Portugal! Eu já tô rindo dos comentários aqui. Ela é a Valéria! A famosa que toda live fica falando meu nome, sou eu! Ela! Eu não posso falar. Eu tenho que falar só 50 vezes, já me falaram. Só posso falar só 50. André, hoje ela pode falar o quanto ela quiser, hoje está liberada. Estou falando o nome da convidada, né? Horas. Então tá, Val. Então, conta pra gente o que você sabe, porque a gente, da sua experiência aí, que você está passando, o que você pode dizer pra gente do ensino aí? Bom, boa tarde para todo mundo, né?
Obrigada aí pelo pessoal estar prestigiando a live da Vanessa, sempre com assuntos tão interessantes. Bom, eu estou aqui em Portugal há 1 ano e 2 meses, aproximadamente. Para quem não me conhece, eu tenho o Henrique, um filho de 10 anos, e tenho a Sofia, que fez 18 agora. Então, são 2 idades bem distintas, 2 cursos bem distintos. O Henrique, eu vou começar pelo básico, né? Eu acho que começar lá por baixo. O Henrique chegou aqui para cursar o 4º ano. Ele fez o 3º ano aí no Colégio Objetivo, né? E chegou aqui para cursar o 4º ano. Uhum. Aqui em Portugal funciona assim. Até os 6 anos de idade, criança até 5 anos de idade, ela fica numa creche ou num infantário, que pode ser público ou particular, porque não é obrigatório. Então, o governo não tem a obrigação de ter vaga para esse tipo de criança até os 5 anos. Então, você pode tentar uma escola pública para uma criança pequenininha, mas pode ser que você não consiga vaga. E se você realmente precisa trabalhar, você vai ter que pagar por um infantário se você não conseguir a vaga no público. Agora, quando a criança faz 6 anos de idade, é obrigatório que ela seja matriculada no 1º ano numa escola pública. Tem que ter vaga. Não tem outra solução. Eles vão dar um jeito de arrumar uma vaga para o seu filho. Inclusive, se a pessoa está no país como imigrante, como ilegal, sem documentação ainda, não importa. Ela vai ter vaga para o filho dela numa escola pública apresentando apenas um passaporte. Não precisa de mais nada. É muito importante, porque 100% das crianças em Portugal estão matriculadas. Não existe criança na rua. Não existe criança sem vaga na escola. Isso não existe. Mesmo ilegal. Isso é muito interessante. Isso. Então, se a pessoa vem para cá e ela, poxa, mas eu não tenho documentação ainda não, sei lá, não sou portuguesa, vou chegar como brasileira, até eu dar entrada nos meus documentos, vai começar o ano letivo. Não tem problema, o seu filho vai ter vaga na escola, né? Isso se ele estiver entre o 1º e o 9º ano. Então, eu vou explicar o que é isso. Até do 1º ao 9º ano, o ensino em Portugal é obrigatório. Não tem segunda opção. A criança tem que frequentar a escola até o 9º ano. É um ensino obrigatório. Do 1º ao 4º ano, existem escolas só focadas para isso. Então, não se mistura. Não é como tinha aí no Brasil, crianças do 1º aninho fazendo aula junto com crianças do 9º ano e na mesma escola que as crianças do ensino médio. Não. Aqui em Portugal, não. Crianças do 1º ao 4º ano têm escolas só para elas. Então, o Henrique foi para uma determinada escola que era do 1º ao 4º ano. Ele ia fazer o 4º ano. Agora ele fez o 4º ano, acabou, se formou, ele mudou de escola. Ele vai para uma outra unidade, onde são crianças do 5º ao 9º ano. Entendeu? E depois, quando ele for para o secundário, que é o nosso ensino médio no Brasil, ele vai para uma outra unidade, uma outra escola. Eu ainda vou tentar mudar ele 2 anos antes, porque essa outra escola aceita a partir do 7º ano, porque ele já se adapta ao ensino na próxima escola. Mas você pode manter a criança separada. E é bom porque a criança confraterniza, socializa com crianças da mesma idade sempre. Né? Idades sempre muito próximas. E as professoras que estão ali são preparadas para aquela idade. Então, isso é muito importante também. Quanto à escola que eu estou falando, pública. Eu não vou falar aqui de escola particular, porque eu não vim aqui para botar meus filhos em escola particular. Eu vim aqui realmente com a intenção de botar meus filhos em escola pública, porque ela é muito, muito boa. Não tenho que falar. Meus filhos estudaram no Objetivo, todo mundo sabe. O seu filho estudou até o 3º ano do ensino médio, veio formada. O Henrique até o 3º. Então, eu tenho um nível de comparação razoavelmente bom para se dizer que a escola pública aqui é excelente. Não deve nada para a escola particular. E o que acontece? Material didático. Material didático, o governo dá todo o material didático para as crianças gratuitos. Então, qual é o material didático? São os livros de estudo. Então, livro de português, livro de matemática, livro de ciências, livro de história, livro de inglês. Esses livros, todo ano, vai chegar na mão das crianças gratuitamente. O que a mamãe compra? A mamãe compra os livros que ele tem que colocar as respostas, porque os livros que o governo dá, você não escreve neles. É só livros usados ou não? Esses livros têm de 4 em 4 anos, eles são renovados pelo governo. Então, no final do ano, eu tenho que devolver esses livros em bom estado, porque eles vão para uma próxima geração, né? E a mamãe compra aqueles livros que a criança rabisca, que a criança põe as respostas, né? Porque tem os livros de estudo e os livros de exercícios. Os livros de exercícios, que se chamam fichas, a mamãe compra.
E também compra um pouquinho de material de papelaria. Mas, assim, é muito pouca coisa. Eu vou dar uma ideia para vocês. Custos disso? Então, Quanto, assim? eu vou te dar um custo. O ano passado, quando o Henrique cursou o quarto aninho, eu gastei entre todos os livros que ele teve que comprar para poder escrever as respostas de todas as matérias e mais alguns livros de história de Portugal, uns livros que vêm separados também. Papelaria, parte de canetas, canetinha, lápis, estojo, sem contar mochila. Mochila, cada um compra a sua e você pode até trazer a sua do Brasil. Vou falar de material didático, né? Eu gastei 40 euros. 40 euros. Se a gente for fazer o euro a R$6, dá R$240 que eu gastei para o ano inteiro. Sendo que, quando teve a pandemia, que as crianças vieram para casa, né, estudar em casa, a professora me devolveu todo o material. Ela não tinha usado nem 50% do que ela pediu. Porque muitos trabalhos ficaram a desejar. Então, foi um valor muito, muito razoável, eu acho. E isso vai todos os anos, até o final do secundário, que é o ensino médio. Isso acontece sempre, dessa mesma maneira, tá bom? Agora, do primeiro ao quarto ano, ensino integral. O Henrique entrava na escola às 9 da manhã e saía às 5h30 da tarde. Você não vê criança na rua, muito engraçado. Criança da cidade você não vê na rua durante o ano letivo. O ano letivo. Esse é o horário de qualquer escola. De qualquer escola do primeiro ao quarto ano. Tá? Qualquer escola do primeiro ao quarto ano, eles estudam das 9 da manhã às 5h30 da tarde. Tá. Então, você não vê criança em ano letivo na rua, brincando nem nada nesses horários. O ano letivo aqui começa em meados de junho. Começa na segunda quinzena de setembro e termina na primeira quinzena de junho. Então, a gente atravessa um ano para o outro, né? Para entender, porque aqui as estações do ano são diferentes do Brasil. Agora a gente está aqui no verão, tá vendo que são 9 horas da noite e tá dia lá atrás, ó. Tá vendo? Porque aqui é verão agora. E depois, quando ela entra para o quinto ano, ela já tem um horário mais alternativo. Então, vai ter dias que ela vai ter horário integral, 2, 3 dias na semana, e dias que não, que ela vai sair mais cedo. E isso gradativamente até ela chegar no secundário. Então, vamos lá. Até o 9º ano, ela tem um ensino obrigatório. Quando ela entra no que aí no Brasil a gente chama de ensino médio, lá nos Estados Unidos eles chamam de high school, que era o que você queria lembrar o nome. Sim. E aqui, isso mesmo. aqui em Portugal eles chamam de secundário. Seriam os 3 últimos anos de escola. Não é obrigatório, tá? Se a criança não quiser continuar por algum motivo, o governo não vai em cima, o Estado não vai entrar para fazer alguma solicitação. Sorrisão, né? Estou mandando um sorriso. Mas qual é a diferença desse ensino secundário para o do Brasil? Aqui não existe curso pré-vestibular. Isso não existe porque aqui não existe vestibular. E aí entra na parte da universidade que a gente vai falar. O ensino secundário aqui, você tem que fazer uma opção. Você não entra no ensino secundário como no Brasil, vai todo mundo estudar todas as coisas, as mesmas coisas iguais para tentar fazer uma prova para entrar numa faculdade. Não, aqui não. Quando você entra no primeiro ano do secundário, você tem que fazer uma opção de profissão já. Você tem que optar por um caminho. Então, você quer humanas, você quer exatas, você quer línguas, você quer ciências e tecnologia, você vai ter que fazer uma opção. E dentro dessa opção, você vai escolher um currículo. Então, por exemplo, você quer fazer um exemplo tosco, você quer fazer humanidades e línguas. Então, você vai poder fazer aula de inglês, você vai poder escolher uma segunda língua, que pode ser espanhol, francês, alemão. Tem até mandarim em algumas escolas. Você vai fazer psicologia e você vai fazer matemática e português, porque isso é a base. A base você sempre faz. Então, você faz todas essas matérias numa grade que você monta. Tem as obrigatórias e tem as escolhas que você pode escolher. E você monta a sua grade de aulas. É fantástico isso, gente. É muito legal. Que legal, gente. Eu acho muito legal. Sabe por quê? Porque às vezes a criança ela já tem uma predisposição, como a minha filha tinha. Muito legal. Mãe, eu não vou sem
engenheira, eu não vou ser matemática, eu não vou ser química, e eu vou ter que estudar isso. E era um sofrimento, porque a gente pode mudar de ideia no meio do caminho? Então, se no meio do caminho você voltar, tô lá. Aqui é 10º, 11º e 12º, que seria primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Se você está lá no segundo e você fala, nossa, não era isso. Eu quero fazer, não era humanidades, eu quero fazer mesmo exatas. Você vai ter que voltar lá para o primeiro tempo. Tem que voltar, sim. Entendeu? A Fabiana está até aqui comentando, tinha um projeto, né, Fabiana? Tinha um governo aí que estava querendo fazer isso. Que é muito bom. Tem umas perguntas que foram feitas antes, eu anotei, viu, para depois responder. Depois que a Rosana falar, aí depois você responde aqui. Tá bom. Tá? Você vai respondendo aqui, porque aí a Rosana responde falando e você responde aqui. Tá bom. Tá? Então, pode continuar. E eu acho isso muito interessante, porque isso tira um peso das costas do aluno, e o aluno vai para o lugar onde ele realmente se encontra, onde ele realmente gosta. Com certeza. Eu vou falar também, antigamente no Brasil era assim, porque eu estudei assim no CAR, você pode perguntar para o seu marido. Eu era da área das exatas, junto com ele. Bom, e aí o que acontece? Tem também nesse ensino secundário, se você não quer escolher isso, mas você pensa assim, eu não vou fazer universidade, sabe? Eu quero só estudar até aqui, ensino secundário para mim tá bom. Você pode fazer um curso profissionalizante no secundário. Tá. E esse curso profissionalizante, ele é em cada escola, dependendo da região que tá, existem determinados cursos. Esses cursos são escolhidos de acordo com a necessidade da região onde está aquela escola. Então, por exemplo, se essa escola está na região onde tem muita plantação, onde tem colheita de milho, então eles vão ter mais foco para agropecuária, para agronegócio. Você está entendendo? Entendi. É muito bom. Então, mas tem a cobrança de fazer depois algum outro curso ou não? Não tem a cobrança. Também não. É uma coisa, então... Isso, porque o secundário já te prepara para uma profissão. Então, por exemplo, eu conheço uma mocinha que ela decidiu não fazer a universidade porque ela fez no secundário um curso voltado para a educação de criança pequena, de bebê, de infantário. E ela falou, me encontrei, é o que eu quero, eu não preciso estudar mais. Ela já está trabalhando e ela falou, é isso que eu quero, 18 anos, já está com a vida garantida. Ela não quer mesmo fazer a universidade. E tá tudo bem. Ela escolheu uma profissão, ela tem uma profissão e ela está feliz e não tem problema. Ninguém é obrigado a fazer a universidade, não tem essa cobrança. Não tem essa cobrança. Que tem no Brasil. Sim. Agora, outra coisa muito interessante, que eu acho que muita gente também tem muita vontade de saber, como funciona então. Se não tem Enem, não tem vestibular, como é que você entra na universidade? Não é verdade? Como é que você consegue uma vaga na universidade? Então é assim, você consegue a vaga estudando muito no secundário. Você tem que estudar muito no ensino médio, no secundário, porque as suas notas do ensino médio valem 50% de pontos para entrar na faculdade. As notas do ano todo? Dos 3 anos. Dos 3 anos do ensino médio. Anos. Nossa! Então, você vai fazendo as provas na escola e você vai fazendo também as provas que chamam aqui exames nacionais. Esses exames nacionais são provas feitas no final do ano letivo que valem nota que soma na sua média escolar, né? Então, você vai lá e faz os exames nacionais que somam na sua média escolar. Todo ano você vai fazer esses exames nacionais e vai somando. Quando chegar todo mundo faz, querendo ou não, todo mundo ir para faz. Uma universidade. Todo mundo faz, querendo ou não ir para uma universidade, porque ela vale nota na sua média mensal na escola. Ela vale nota na sua média da escola. Então, você é obrigado a fazer. Desculpa. E aí, o que acontece? Quando você termina o terceiro ano, você tem uma nota na mão. Você tem uma pontuação. Você tem 50% da sua nota na escola, com 50% da sua nota do ensino dos exames nacionais. Aquilo é feito uma conta, eles vão te dar uma média. Com essa média na mão, você vai bater na porta da tua universidade e ver se eles aceitam a tua vaga, se eles aceitam você para concluir uma vaga ali dentro. Olha, minha nota é essa, qual é a nota de corte aqui nessa universidade que eu quero fazer? Ah, é 18. Bom, eu só tenho 17, então eu não entro. Eu vou ter que refazer. Você pode refazer o último ano, refazer o exame nacional para melhorar a sua nota. Você pode refazer. Mas é assim que acontece. Né? A Sofia veio para cá como cidadã portuguesa.
né? Também para dar um exemplo, né? Muito importante para quem quer vir. A Sofia veio para cá como cidadã portuguesa. Então, ela se formou no ensino médio no Brasil. Só que quando eu cheguei aqui, as provas do exame nacional já tinham passado, ela não conseguia fazer mais. Bom, eu peguei o currículo escolar dela, que é o nosso histórico escolar, né? Eu peguei o histórico escolar que o Objetivo me forneceu, fui numa escola secundária, que tem aqui do lado da minha casa, apresentei e pedi uma equivalência. O que é uma equivalência? Eles vão olhar as suas notas no Brasil e vão ver o quanto vale para cá. Então, a média aqui do ensino secundário vai de 0 a 20, se eu não me engano. Ou é de 10 a 20, coisa assim. E aí eles falaram, bom, então a Sofia estudou isso, tanta carga horária, tirou tantas notas e ela tem tal nota. Então, pronto, você tem uma nota do ensino secundário. Agora ela precisava de uma nota do exame nacional para poder somar com aquilo e fazer uma média para tentar entrar na universidade. Então, ela está fazendo agora o exame nacional, né? Ela escolheu... E para você fazer o exame nacional, você pode escolher que matérias você vai fazer a prova, né? E aí, como ela é muito boa em inglês e ela fez um ano aqui de filosofia, ela se matriculou mesmo assim na escola pública para fazer, e ela fez um ano de filosofia, ela fez as provas de filosofia e agora está fazendo a prova de inglês. Teve uma prova oral, vai fazer uma prova escrita segunda-feira. E acredito que dentro de uns 30 dias a gente já tem a resposta das notas dela para saber se ela consegue entrar na Universidade de Coimbra, que é o sonho dela, né? Entrar na Universidade de Coimbra. E quase todas são assim. Ai, meu Deus do céu, gente, que coisa, né? Olha. É um estresse. Viu, gente? Que facinho, ó. Molezinha, molezinha. Agora, bem diferente daqui, né? O pensamento e tudo, né? A cultura, bem diferente daqui, né? E também que fique bem claro uma coisa. Até o ensino médio, seria até o secundário, a escola é 100% pública, tá, gente? O que você paga é alimentação. Por exemplo, como o Henrique fica na escola das 9 até as 5h30, ele almoça na escola. Eu mando os lanchinhos, aquele lanchinho da manhã, lanchinho da tarde, esse a gente manda. Mas o almoço, ele almoça na escola. Esse almoço é pago. Sai cerca de 30 euros por mês. É 1,50 mais ou menos cada almoço, se eu não me engano. E você paga isso, então vem o almoço, vem um suco, vem uma fruta de sobremesa, às vezes uma gelatina. O Henrique até comia. Não era a preferida, mas ele comia. E isso vai seguindo sempre. Quando eles têm aulas o dia inteiro, período integral, sempre tem isso. Só que agora, no 5º ano, eles vão ter um cartãozinho onde a gente põe um crédito, como acontece no Brasil, né? E eles passam lá na hora de pegar o almoço, a refeição. E o ensino secundário é a mesma coisa, né? A diferença do ensino secundário é que você, como escolhe sua grade de aulas, você tem uns horários meio loucos. Um dia você vai ter 2 aulas, outro dia você vai ter 5 aulas. Um dia você vai ter aula de manhã e de tarde, no outro dia você vai ter aula só de manhã. É assim. Mas é muito organizado e tudo isso é gratuito. 100% gratuito. Menos, é o que eu falei, os livros que são de escrever e menos a alimentação. Agora, quando a gente chega na universidade em Portugal. A universidade em Portugal é pública, a maior delas. As melhores são públicas, a Universidade de Lisboa, a Universidade do Minho, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Coimbra, são públicas, mas não são de graça para ninguém, a não ser que você seja bolsista. Então, por exemplo, qual é a vantagem aí que eu falo de ser cidadão português, de você ter cidadania, que eu vou falar isso depois até. Quando você vem como brasileiro ou como estrangeiro, seja estrangeiro que for, que você não pertence à União Europeia, você venha como cidadão brasileiro, americano, o que for. Você paga numa universidade como a que a Sofia vai estudar, o curso que ela vai estudar, vou falar do curso dela, porque é esse que eu pesquisei, tá? Certo. Uma pessoa brasileira vir fazer aqui, ela vai pagar... Qual é o curso dela que ela vai fazer? O curso da Sofia, Estudos Artísticos. Tá. Ela vai pagar, essa brasileira que chegar aqui, vai pagar por ano, porque aqui a propina é cobrada por ano, 7.000 euros. Então, é 7 mil o nome euros. É propina, não é propina brasileira, né? Só para avisar, porque, né? Propina aqui é o valor anual que você paga, né? É a mensalidade, digamos assim. Só que aqui, como é anual, então é a anuidade. 7.000 euros que eles conseguem dividir em 10 vezes esse valor.
Para a Sofia, que é cidadã portuguesa, eu vou pagar para ela, por ano de anuidade, a propina de 850 euros, dividido em 10 Nossa. vezes. É muito, a discrepância é enorme, né? É muito grande. Então, por isso que eu sempre falo para todo mundo que me pergunta, não interessa. 8,50 é isso? Fica Ela vai 8,50. vai pagar 850 euros por ano. Então, ela vai pagar 10 8,50. Aí parcelas divide em 10. de 85 euros. 85 euros. euros. Né? 10 parcelas de... 850, aí você pode parcelar em 10. Em 10 vezes. Tá. É muito barato para uma universidade do nível de Coimbra. É muito barato. Agora, se você é brasileiro, você paga 7 mil. Só que é muito mais fácil você entrar em Coimbra com uma nota do Enem do que fazendo o processo da Sofia. Olha que engraçado. O processo da Sofia é um pouquinho mais complexo, é um pouquinho mais complicado, mais difícil, né? Você concorre bastante. Com a nota do Enem, não. Eles conseguem entrar em alguns cursos aqui com uma nota de corte do Enem abaixo de 600 pontos. Eu acho fácil tirar até 600 pontos no Enem para um aluno que está saindo do ensino médio de um colégio como Objetivo, por exemplo, um colégio de um bom nível no Brasil, né? Particular. Não é difícil entrar. O difícil é bancar, é você manter a criança aqui, o adolescente aqui. Porque fora essa propina, você vai ter que pagar o aluguel, você vai ter que pagar a alimentação, você vai ter que pagar o dia a dia dessa pessoa aqui em Portugal. Tudo em euro, né? Então, por isso que eu falo que, gente... Você coloca na balança, né? Se você tem qualquer possibilidade mínima de fazer uma dupla cidadania, sai correndo e vai fazer. Vai fazer imediatamente, porque às vezes a gente... investimento realmente vale a pena, né? Às vezes você pensa assim, muita gente fala para mim, ai, mas eu não vou nunca para Portugal, eu não tenho grana para viajar, eu não vou, eu não tenho dinheiro para mandar meus filhos. Tá, mas e os teus filhos? Eles também não vão ter dinheiro a vida inteira? Porque o meu pai não tinha dinheiro para mim, mas eu tive como trazer. Então a gente tem que pensar que os nossos filhos vão viver melhor do que a gente. E um passaporte desse, uma nacionalidade dessa, não abre portas só para Portugal. Abre portas para tua amiga na Espanha, porque é a União Europeia. Abre portas para a Itália, abre portas para um monte de lugares aqui na Europa, que ele pode escolher estudar um dia, fazer um mestrado, fazer um MBA, fazer um... Poxa, ele tem... Mais tarde, né? Mais tarde mesmo. É um facilitador, né? Tá fazendo não só para você, está fazendo para os seus filhos, alguma coisa assim. Então, eu vou ter que abrir o espaço para a Rô agora. Sim, eu já falei bastante. Ai, meu Deus do céu. Vou ter que abrir agora o espaço para a Rô. Você continua aí, os convidados da Val continuem, porque a Val vai ter que continuar respondendo. Eu tenho perguntas para ela, inclusive. Quero saber da Espanha também. Fica aí, porque ela tem muito assunto. Olha, eu teria que ficar 2 horas conversando com ela, porque ela tem muito assunto. É isso aí, vamos lá, vamos falar com ela. A Rô tem muita coisa, tá bom? Gente, beijo pra Val. A Val continua aí, por favor, tá bom? Isso mesmo. Rô, você tá aí? Cadê a Rô? Cadê a Rô? Rô, cadê você? Cadê a Rô? Aqui. Deixa eu chamar essa gata. Essa gata que já tá... Ah, que saudade de você! Tudo bem? Tudo bom? Tô aqui, vem. E aí, meu Deus? Como é que Muita saudade de você. Eu também. Como é que vocês estão, gente? Vergonha aqui de live, mas vambora, né? Vambora. Tava aqui curtindo. Vergonha de live, imagina. Gente, ó, essa gata aí, né, que tem a minha idade, mas já tem 2 mulheres de filha, né? Sim, a Giovana tá com 27 e a Gabi tá com 22. Imagina. Foi rapidinha, imagina, né? Gente. Foi rapidinha. Aí tá todo mundo querendo saber, gente. A gente tinha que ter 20 horas de live aqui para conversar, né? Não Porque todo mundo quer saber de tudo, né? Verdade. Você tem tanta coisa também para explicar e a Valéria também tinha tanta coisa para explicar. Não tá dando certo esse negócio de meia hora para cada um. Mas tudo bem. E aí, o que você conta de Madrid? Então... Eu vi que você falou que muita coisa parecida, né? Muito. Portugal é muita coisa parecida mesmo. Muito, assim bastante mesmo. parecido. O sistema educacional é bastante, muito. A única coisa que diverge é que, ao invés de ser 3 últimos anos, que é como
eu entendi que ela estava dizendo ali em Portugal, aqui são 2 últimos anos, que é o que eles chamam de bachillerato. E esse bachillerato é onde eles reúnem as notas para... a Roberta é uma amiga minha que está morando em Portugal, que está aí ligada, né? Eu vi que ela falou. Sim. E que aí essa nota do bachillerato, ao invés de ser um 50%, como é em Portugal, aqui é um 60%. Então, é um 60%, eles fazem uma prova de admissão, que é como se fosse um vestibular, que aqui eles chamam de seletividade. Então, os 60% da nota dos 2 anos de bachillerato e 40% das notas dessas provas que eles vão fazer, que é como se fosse um vestibular, né? E que se chama... então, assim, é muito parecido. Essa coisa também da universidade. Existe... Aqui são 3 tipos de escolas diferentes que a gente tem, né? Que eu não sei como é que é em Portugal, que ela falou bastante do ensino público, né? Mas aqui existe o ensino particular... A Valéria escreve, por favor. A Valéria escreve, então. Que é o ensino privado. Depois tem um tipo de ensino que é o que eles chamam de escola concertada, que é metade subsidiada pelo governo e metade particular. E tem também o ensino público total. Realmente, assim, o ensino público aqui é maravilhoso. Eu acho que é a mesma coisa que é em Portugal. A grande maioria das pessoas que vem para a escola pública. A vivência que quando eu cheguei aqui foi muito diferente, que foi tudo muito conturbado. Eu acabei colocando minhas filhas num colégio privado, as duas, porque ao colocar elas, assim, foi muito engraçada a experiência que eu tive quando eu cheguei. Eu coloquei elas numa escola pública e, claro, a Gabi era super novinha, era pequenininha, tinha 9 anos e chorou, não gostou. Eu tirei elas da escola, simplesmente abstraí como era. Tipo, abril, que era quase final do ano aqui, eu tirei e comecei a colocar elas em aulas particulares de espanhol, porque elas não sabiam o idioma quando a gente chegou e tudo isso. E tirei, não avisei nada e falei, elas vão começar. Eu escolhi uma escola, matriculei elas para começarem em setembro. E pronto, quando chegou, passou um mês, eu com elas em casa, vem a Secretaria de Educação bater na porta da minha casa. Porque realmente é obrigatório. Eu tinha que ter ido na escola, ter dado uma satisfação. Por quê? Porque elas não poderiam estar morando na Espanha sem estar... frequentando a escola. Frequentando a escola, exatamente. Então, assim, eu fiquei até assustada. Eu falei, gente, aí tive que pagar uma multa. Tive que pagar 100 e pouco euros de multa por filha, porque elas frequentaram 3 dias da escola, depois não foram mais, eu não avisei, e pronto. Então, assim... Você é essa brasileira louca, né? Então, claro, eu falei, eu não ia deixar as meninas por toda a situação que a gente chegou. Eu falei, eu não vou deixar minhas filhas chorando, não sei o quê. Aí eu fui conhecer outras escolas e acabei gostando. E elas ficaram nessa escola. E aqui o esquema de faculdade também da universidade, existe a universidade pública, mas que você também paga. Aqui eu acho que é a pública, mais ou menos uns 2.000 e pouco euros por ano. Eu acredito que acho que é mais ou menos isso. Acredito eu. 2.000 e pouco. Pública. Mas você paga o quê? A Giovana já se graduou. A Giovana, ela fez, as duas fizeram universidades, a Gabriela ainda tá estudando e a Gica se graduou. Ela fez periodismo, jornalismo e comunicação audiovisual, mas ela fez numa faculdade privada. Porque aqui o que acontece, o que diferencia também, a universidade privada, aqui eles têm uma coisa que a gente chama de doble grado, que você pode fazer duas universidades em um número X de anos, em 5 anos. Então, a Giovana fez jornalismo, em 4 anos ela se graduou e fez 1 ano a mais e se graduou em comunicação audiovisual. Ai, que legal! Então, assim, ela saiu com 2 títulos, título em inglês, reconhecido por toda a comunidade europeia, pela América e tal. Então, assim, é bem bacana também esse esquema da universidade. Tá. E a pública, você paga uns 2.000 e pouco por ano. Aí, ó, a Valéria tá falando que também tem esse dobrado. Aqui chama-se doble grado, Valéria.
É bem legal. A Gabriela estuda agora, ela faz psicologia e criminologia. Também se gradua no próximo ano. Mas isso só as universidades privadas. As públicas não têm doble grado. Né? As Tá. públicas você faz um, se você quiser depois fazer outro, você pode fazer, mas aí você vai passar pelo mesmo processo de admissão, faz a convalidação das matérias, e é isso, assim. Mas é mais ou menos a mesma coisa, tudo que a Valéria explicou pra gente é quase igual. Assim, E aí tem o negócio do Enem, que nem a Valéria falou, que o Enem tem a nota de corte, que Não. vai entrando, ou não, não? não, Não tem. não tem, não tem. Tá, entendi. Não tem. Mas então não está aberto a brasileiros ou não? Se os brasileiros quiserem ir para ir com pode. Tanto com que nota uma também? amiga minha agora veio para cá com os filhos dela, ela tem cidadania, tudo, ela agora está morando na Galícia, eu acho que ela deve estar até aí vendo a gente, a Irene, e ela conseguiu convalidar as notas do Luigi, do filho dela, isso, tem que ter acordo com o Brasil, ela conseguiu convalidar e ele agora vai. Ele acabou o terceiro aí no Brasil e ele convalidou e agora ele vai fazer história. E ele vai estudar Tá, mas história. não tem esse negócio de Enem, né? Não. Tá, entendi. Sim, Tá, sim. então por isso que tem. Bom, estão me perguntando aqui, já me perguntaram, Sim. se existe oficinas práticas. Perguntaram para as duas, tá? Se existe, assim, nos cursos acho que é mais para Valéria até. Sim, se tem oficinas práticas, se tem É o que essas eles coisas, chamam cursos assim. de formação profissional, porque aqui com o ensino Tem. obrigatório, até você acabar a isso, né? Então você acaba, ou você vai fazer o bachillerato, que são esses 2 anos, onde você tem que optar também para que área você vai, humanas, exatas, para que área que você quer ir, né? É a mesma coisa que em Portugal, ou você vai para um UFP, que eu chamo de formação profissional. Então, existem muitos cursos de formação profissional onde o jovem já começa a estudar e já começa a fazer estágio, inclusive para as pessoas que, por exemplo, que têm negócios, que são empreendedores, empresários, você pega um jovem que está estudando aqui, por exemplo, quando eu estava com uma produtora aqui, eu pegava os meninos para trabalhar comigo, o governo te paga 200 euros por cada um que você dá a oportunidade de estagiar com você. Assim, E meninos de quantos anos? A de 19, que estão fazendo formação profissional, 18, 19, Legal. 20 anos. Então, para esses, o governo ainda paga para você. O governo paga, legal. Para você poder ter Legal. eles ali com você. Aí depois, se você quer pagar algo para eles, quer fazer dar algum benefício, é legal. Mas então, assim, para você é muito interessante você ter estudante trabalhando para você, porque o governo ainda te ajuda. Eu já vi isso em filme, né? Eu já vi bastante isso aí em filme. Não, é legal que você vai ter algum benefício, né? Por você ser estudante, vai ter algum benefício. Eles têm, assim, muito benefício, por exemplo, por você ter estudantes, por você ter pessoas com discapacidade. Acho que aí no Brasil também tem, né? Que trabalhem com você, vocês também têm muito benefício. Então, o governo incentiva bastante. Aí a Valéria está falando que o governo paga curso profissionalizante. Aqui também. Aqui também paga. E esse negócio que a gente estava comentando, de ter curso, fazer faculdade depois, que nem as suas 2 filhas têm faculdade depois. Uma tem até 2 já. Tem. E a outra também pretende. Tá, Mas é verdade mesmo que se elas não quisessem fazer, tudo bem para você? Ou não? Você incentiva a fazer? Não, porque... assim, é que eu acho que a gente, assim, nós brasileiros, para nós brasileiros é muito, muito, muito importante isso da faculdade. Sim. E não só a faculdade, é a faculdade brasileira. É a graduação, é a pós-graduação, é o mestrado, tanto assim que você vai... Eu passei por todas essas etapas quando eu estava aí no Brasil, então não adiantava só a faculdade. E assim, eu fiz... Aí no Brasil eu fiz 2 faculdades, fiz pós, fiz mestrado e cheguei aqui e trabalho numa área completamente diferente. Eu sei quem você é, né? Eu sei quem você é. Eu posso sei tudo pegar que você assim, meus 2 diplominhas do Brasil e tipo jogar no lixo porque não serviram para nada aqui. Sim. Então assim, é óbvio que a gente quer que os filhos passem por todas essas etapas que a gente também passou. Claro que sim, né? Para mim é muito importante isso. Mas tem muita gente aqui que não passa pela universidade e tá tudo bem.
E são pessoas Sim. super bem-sucedidas, são pessoas super E bem... aqui também, né, gente? E aqui também. Então, mas aqui eu acho que a gente não tem essa cobrança tão grande Não tem mesmo, né? como Então, a assim, gente... as suas filhas têm, realmente, você acha que é o seu lado brasileiro, realmente, que Porque aí? E aí também, agora? assim, a gente precisa se reeducar, porque a gente vem de um... É muito diferente, assim, o nível de vida, a parte de consumismo, de tudo, assim, aqui é muito diferente do Brasil. A gente não tem essa mesma, a gente não é cobrado da mesma maneira que a gente é no Brasil. Sabe, se Essa você... parte de consumismo, aquela minha amiga também, que é a de Londres, falou também. Falou, gente, se você vê alguém com o iPhone 11, é brasileiro. Ela falou que eles tiram sarro disso direto. Você vê alguém de iPhone 11, é brasileiro. Porque aqui, nós, daqui, ninguém tem. Ela fala isso e é muito engraçado. É que nem quando eu cheguei aqui, por exemplo, a gente é acostumado, né, com essa história de festa, buffet infantil, não sei o que, não sei o que lá. Às vezes a gente tá no meio, as minhas filhas estudavam em escolas particulares que eu trabalhava, e tinha que ter uma festa em buffet infantil. Às vezes você passava o ano inteiro pagando a festa, mas tinha que ter uma festa. Aqui não tem buffet infantil, não existe. Não existe buffet infantil. O primeiro aniversário da Gabriela que eu fiz, eu juntei todo mundo e levei para um boliche. Eles acharam aquilo o máximo. Assim, eles não têm essa coisa. Aqui, os aniversários, na época da Gabi, com 9, 10 anos, eles pegam as crianças, os 10 melhores amigos, os pais levam no cinema, assistem um filminho, saem, vão no McDonald's. Ou se não, vão para um parque. Tem vários parques aqui que as crianças vão, levam suas tortilhas, levam suas Coca-Cola, batata, e comemora ali seu aniversário. E tá tudo lindo. Assim, o primeiro churrasco que eu fiz na minha casa de aniversário para as meninas, eles acharam aquilo uma festa, assim, de arromba. E foi uma coisa que me E é uma coisa que a gente estava acostumada a fazer assim, né? Vamos fazer hoje. Nossa, e assim... É engraçado isso, né? Até o nível de presentes, assim, nas escolas, as mães se juntam, cada uma dá 5 euros, 10 euros e compra um presente comum para aquela criança. Tá vendo? Não é aquela disputa de quem dá o melhor presente, que tem que, sabe? E a mochila da Kipling, não tem. Não tem isso. Qual é a tua mochila? Qual é a outra? Todo ano uma nova? Não tem. Não tem nada disso. Tá vendo? Não tem. É cultura mesmo, né? É cultural. Essa falta de... Eles não têm um incentivo ao consumismo. É engraçado até, se você vê até a parte física das coisas. Assim, quando eu mudei, que fui morar num apartamento, eu morava num apartamento, tocaram assim a campanha e falaram, olha, hoje é teu dia de limpar a escada. Eu falei, como? Porque você não tem zelador, o prédio não tinha zelador. Então, cada dia da semana era uma pessoa que limpava as escadarias do prédio. Eu falei, tá certo. Ai, você eu? Então, assim, não tem isso, não tem, assim, o lixo, você pega o seu lixo, você leva na lixeira, você recicla o seu lixinho. Então, é tudo assim, não tem no supermercado aqueles 10 mil neguinhos empacotando as suas compras, sabe? Não tem. É complicado, é complicado. É outro mundo. Eu falo que é um universo paralelo. A gente dá risada porque é muito engraçado. Eu tô imaginando batendo na sua porta, eu tô imaginando batendo na minha. Não, você imagina, assim, né? E a gente tem o costume no Brasil de todo mundo que tem uma classe média, você tem sempre uma empregada, né? Em casa, normal, né? A gente que trabalha fora, tudo. De repente chega aqui, você não tem empregada, não tem lavanderia nos apartamentos, a lavadora e secadora é tudo junto na cozinha. E aí você vai limpar todo o seu prédio, assim, você fala, toda a escadaria do seu prédio, você fala... eu tenho que limpar o prédio. Né? Oh, meu Deus do céu. Gente, olha, perguntaram aqui, peraí, ó. Peraí, qual que é essa pergunta? Peraí, com relação a repetente, que a Valéria tinha falado que, olha, as pessoas da mesma classe, da mesma faixa etária, aí deve ter repetente em alguma idade, em algum momento. Como é que fica essa questão dos repetentes? Acho que chega uma idade que tem os repetentes, aí ficam na mesma classe, ou faz uma classe só de repetentes? Aqui, quando eles já vão te colocar, por exemplo, se você vem do Brasil agora com seus filhos pequenos, eles não vão... Primeiro, eles vão colocar já com a mesma faixa etária. Sim. Né? Então, eles procuram que sempre
esteja, por exemplo, com crianças da mesma idade. Ou se não tem uma escola só de repetente, não sei se Não, separou a escola. mas é muito difícil eles reprovarem, porque assim, você Tá. fica de recuperação, você vai para junho, aí você tem as recuperações de junho, aí você não passa em junho, você vai para julho, porque as férias grandes aqui é julho e agosto, que é verãozão. Tá. Aí você não passa em julho, aí você vai para setembro, então é muito difícil reprovar, sabe? É muito difícil. Tá. E as Entendi. escolas oferecem também muita aula de reforço, Tá. eles acompanham muito de perto o aluno. É muito incentivo à aprovação também, né? Vai, estuda, vai, agora vai lá, estuda. Entendi. Não tem Tá. como assim, eu acho que eu Não deve- nunca, sabe que... E pra quem vem de fora, isso aí tem uma amiga... Sim, ó, estão falando A Gabriela, que a Gabriela tá a falando. Gabriela. Repete sim. Se desmentindo aqui. Ai, filha é Mas fogo. eu nunca, sabe que eu não lembro de nenhum repetente assim que eu tenha pego na fase das Ó, minhas duas A filhas. filha te desmentiu aqui. Mas filha eles te têm muito desmentiu. reforço, assim, acho que para repetir é dureza para que repita, mas pode que tenha. Tem uma amiga minha que ela é francesa, ela me falou, ela é francesa, só que ela é filha de... Deixa eu ver, ela é francesa, me ajuda aí, Valéria. Ela é francesa, só que o pai dela... Tem um lance lá que ela não era uma francesa pura, considerada pura, não sei qual era o lance dela lá. E aí, o que acontece? A escola que ela estudava na França era junto com os judeus e tudo mais. Tinha a classe dos franceses, e a classe dela era francês, judeu, enfim, seria você como espanhola e portugueses e tudo mais. Eu queria saber se aí na Espanha também tem isso. Tem a classe dos espanhóis e tem a classe de quem vem de Portugal. É isso aí, pai é português e mãe francesa. É isso mesmo. Mas ela é portuguesa, a mãe francesa e ela é francesa. Só que aí, como o pai é português, ela não é considerada uma francesa, entendeu? Então, Não, aqui vai tudo junto e misturado. Vai tudo junto, né? Não tem separação, então tá. não. A única coisa que eles separam um pouco aqui no ensino público, quando você vai começar e você vem de outro país que você não sabe a língua, então eles separam essas crianças e eles vão para umas aulas que chamam-se aulas de enlace. Então, eles ficam tendo essas aulas de enlace, às vezes, depende do quanto tempo a criança vai demorar para aprender o idioma, né? No caso de Portugal, eu acho que por ser Brasil não vai, porque o idioma é quase o mesmo, mas aqui eles ficam, então às vezes fica 3, 4 meses com outras crianças que vêm de outros países também tendo aulas de espanhol, para que quando comece o ano letivo, o outro ano, ele já esteja apto e falando o idioma, ele vai já para uma classe normal. Mais fluente para poder ter a isso. aula normal, entendi. Mas então não tem esse tipo de... eu acho até preconceito, né? Acho... De separação, não acho não. legal. Não eu não acho muito legal, não. Mas ela falou que foi ótimo para ela, porque ela ficou amiga de todo mundo, conheceu outras línguas. Não, ela adorou. Isso é ótimo, porque você acaba pegando um montão. Que nem a Gabriela, também elas estudaram em colégio internacional. Então, assim, elas têm amigos da Índia, amigo mexicano, amigo de não sei onde. Senegalês, ela também, ela adorou. Vai sim, ela tem amigos de tudo que é nacionalidade, tudo que é país do mundo. Assim, isso é bacana. Tem chinês, africano, americano, argentino, tudo. É isso aí. Tem de tudo, tem tudo. Vamos tudo ver junto e aqui misturado. Tudo junto misturado. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Gente, tem mais alguma pergunta? Porque acho que daqui a pouco a nossa live explode. E aqui, infelizmente, no Instagram, não sei se vocês sabem, não sou eu que sou mal educada. É 1 hora, né? Ela cai, não sou eu que cai, não faço nada, não é culpa minha, né? Cai, sim. E, gente, outra coisa, a rotina, assim, que acontece numa escola funciona, é padronizada? Que nem a Valéria falou que lá é das 9 às 17h30. Aqui Isso também. Significa que em todas as outras é 9 às 17h30? Todas as outras. Não é que nem aqui, que uma funciona de um jeito e outra de outro. Não. Então, pode ser de 9, 9h15, alguma coisa assim, mas é a mesma coisa. Aí eles param 1 hora e meia para o almoço e depois voltam de novo pela tarde. Então, o que está aprendendo em uma, está aprendendo na outra. Sim. E assim, tá. Sim. O horário é o mesmo, o número de dias letivos no ano é a mesma coisa, as férias também não diferem em absolutamente nada, é tudo. Tá,
o lugar de escolha é pela localização geográfica. É onde você quando mora, é né? quando é colégio público, sim, né? Você tem que ter só o bachillerato, que é das 9h30 às 2h30, que são os 2 últimos anos. Que são os 2 Tá. últimos anos que não são obrigatórios se você não quiser fazer. Que é das 9h30 às Tá. 2h30 da tarde. O Mas Marcelo tinha agora, o perguntado colégio aqui. público tem que ser perto da sua casa, mas sempre tem que ter vaga, é obrigatório. Não pode ficar nenhuma criança sem escola. Mesmo como a Valéria falou, se você chegar aqui agora sem documento, sem cidadania, sem nada, O Marcelo perguntou isso, eu acabei respondendo, isso, porque ele falou assim, e se eu chegar lá com 180 dias viajando e ficar? E o sim, meu filho pode ser matriculado? pode, Eu falei que sim, pode, segundo a informação que vocês tinham dado, né? Olha, pode. ele já está querendo dar o golpe aí em algum dos dois países, eu tô achando aqui. Marcelo, Não, meu assim, vizinho. pode ser matriculado desde que, por exemplo, você prove residência, né? Então, você tem que estar aqui, no caso, você tem que estar empadronado, você tem que mostrar que você mora numa casa, que você tem residência aqui, né? Aí Entendi. você... Tem que ter pelo menos um início de boa fé, né? Não pode estar, Exato, né? Tem que, tipo, estou a fim de regularizar. claro, Né? exatamente. Você não está regularizado, mas eu estou Eu a estou fim de, procurando, né? eu estou Estou buscando procurando trabalho, regularizar. sim, Tá, exatamente. entendi. Tá respondido aí, Marcelo? Tem mais alguma Aí, pergunta? ela Alguém, falou isso, a gente? contrato de aluguel, aqui é o que se chama empadronar. Então, você chega como uma pessoa, você empadrona na tua casa, ou isso, e aí, com isso, você consegue matricular e fazer tudo o que precisa, todos os Quanto custa o trâmites. aluguel aí, mais ou menos? O... Depende muito, muito, muito do local, né? Por Desses aí que a exemplo, gente no tem que lavar a centro, escada. Desse a aí minha que a gente mãe, tem que lavar a escada. por exemplo, Oi, Madalena. no centro de Madrid é bastante mais caro. Eu moro nas Tá, afueras de Madrid, que é como tá. um pouco mais afastado do centro. Eu moro a uns 35 quilômetros do centro. Então depende muito, depende da metragem, depende se é apartamento, se é casa, mas um aluguel mínimo, assim, num apartamento no centro de Madrid, um apartamento, mas vou te falar mais ou menos, de uns 2 quartos é em torno de 1.000, 1.500 euros. Olha lá, Marcelo, o golpe aí já tá armado. Se Olha você lá. vier mais para longe, aí vai diminuindo o preço do aluguel, dependendo da metragem. Depende muito do bairro. Por exemplo, o sul de Madrid é mais barato. Já a Zona Norte, que é para onde a gente mora, já é um pouco mais caro. Então, depende muito Sim, do local também, para onde você vá, né? sim, sim. Aí o Tá. Jefferson é outro português que está aí, ó. Tá morando em Portugal. Olá! Outro brasileiro que está morando em Portugal. O Em que Jefferson. lugar de Portugal vocês são, gente? Escrevam aí. A Valéria de Jefferson, Figueira da Foz. eles estão, chama-se... Ai, eu esqueci, eu já fui visitar eles lá. Onde que vocês estão morando mesmo, Jefferson? Eu esqueci o nome do... Mas é perto de Lisboa, é muito lindo onde eles estão morando. Ó, Madrid é belíssima, Madrid é lindo mesmo, gente. Eu, se fosse vocês, ia todo mundo morar pra cá. Eu adoro Madrid. Sou suspeita, suspeita. Legal. Ai, Madrid, Aí, ó, a eu, pelas Roberta. fotos, meu marido já foi, falou que é maravilhoso. A Roberta tá onde? A Em Roberta que Montijo, falou. Lisboa. Ela é esposa do Jefferson. Tá, Eles moram em Montijo, em tá, Lisboa. Ela tá. também chegou agora lá, faz o quê? 1 ano, né, Roberta? Vai fazer? Não, nem 1 ano. Apaixonada. Tá. E Tá eles estão morando. apaixonada por lá. Gente, eles estão morando. As crianças deles já estão na escola, eles moram num local super bonito, num apartamento muito legal. Assim, o que esse casal fez em 6 meses de Portugal, eu fiquei alucinada, porque a gente foi visitar eles faz muito pouco tempo. Ah lá, ela foi em dezembro. Gente, eles já quase conquistaram o mundo assim em 6 meses. Assim, os Olha dois só, gente, que trabalhando, as delícia. crianças na escola, já Ai, com gente, cidadania. Sim. todos vocês que estão aqui, por favor, me sigam no Instagram, que eu quero amizade com todos vocês. Quero ver o que vocês estão fazendo, quero seguir todos vocês. Se são amigos da Rô, são meus amigos também. Isso. A Roberta e o Jefferson é um casal incrível, super batalhador, assim, e o que esses caras conseguiram em 6 meses só de Portugal, gente, Gente, que demais, é né? Que demais, demais, é gente. Que demais. demais. Os Que caras sucesso, que demais. são demais. Olha, tem alguém aqui que é apaixonada por Barcelona. Eu A também Ellen, morei. É, a Ellen é apaixonada por viajar. Posso te né? contar da Ellen? A Ellen, é só você falar para ela, vai viajar? Ela já tá Tá vendo? indo. A Ellen é isso. Barcelona Ela também é. Eu morei 6 a meses Ellen. em Barcelona, mas aí
foi por causa da escolarização das meninas, eu acabei vindo parar em Madrid. Olha que eu gosto agora mais de Madrid do que de Barcelona. Mas Barcelona também é lindo, é lindo, lindo, lindo. Vale a pena, muito a pena. Gente, 20 segundos para acabar a live, ela assim concordou. Tchau, gente. Olha, foi um prazer. Obrigada, Vanessa. Semana que vem, Londres e Estados Unidos. Todo mundo aqui junto, hein? Beleza. Porque aí eu vou fazer perguntas para vocês também, para ver se é igual. Tá, joia. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau.